Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve da Terra ou de fora dela. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de nosso podcast do Chumbo ao Google. Eu sou Maurício Cossito. Eu sou o Rafael Costa. E eu sou a Tainá Silva. E hoje, meus caros amigos, nós vamos falar sobre a quarta lei hermética, a lei da polaridade. Muito bem, mestre Maurício, e o que essa lei tem como axioma? Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto, o igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Muito bem. E dentro desse axioma a gente entende que tudo é complementar, né? Apesar do oposto entre os dois polos, os mesmos precisam existir, né? Sim. Eu vejo também como uma forma de, como a gente falou o episódio passado de vibração, eu vejo a polaridade como um espaço necessário para que as coisas possam vibrar, não é mesmo? A vibração ela vai de um polo a outro, né? Exato. E eu tava me questionando, né? Porque quando a gente imagina uma onda, geralmente na ciência a gente fala de ondas, né? A gente fala de movimento de ondas e essas ondas representam a vibração, né? Que alguma coisa possa ter, emanar, emitir. E já dentro desse contexto, né? A polaridade ela viria justamente nos limites, né? Onde a gente tem o polo positivo, que é a altura mais positiva dessa senoide, dessa onda, e no caso a polaridade negativa, que é o ponto mais baixo dessa senoide, né? E já falando sobre esse termo alto e baixo, nós podemos imaginar, por exemplo, um edifício, né? Que quando parados olhando para o mesmo, olhando de baixo para cima, podemos compará-lo com a nossa própria altura e concluir que o mesmo seria um edifício alto, na verdade. Porém, ao subirmos até o último andar, até talvez ali um possível heliporto, ao olharmos para baixo, o prédio estaria abaixo de nossos pés, se tornando então um ponto mais baixo até do que nós, né? E tudo então no mesmo plano em que estávamos anteriormente à subida, estaria então no plano inferior, num plano mais baixo. Isso nos diz que os pontos de polaridade, baixo e cima, eles são relativos, não é mesmo? Porque tudo depende da onde eu estou observando. Tudo né? depende da referência, né? Exatamente. E para que essa referência ela possa ser estabelecida tanto em uma polaridade quanto em outra polaridade, nós precisamos do movimento. No caso, a gente teria se movimentado do plano inferior até o plano superior para enxergar as duas polaridades, né? O movimento estabelecido por nós não mudou o prédio. O prédio é exatamente o mesmo, porém o ponto de referência nosso mudou com base naquilo que a gente estabeleceu como movimento, né? Como subir as escadas, podendo assim dizer. No final das contas, tudo se baseia então na referência, né? Para você conseguir enxergar um polo, você precisa da referência do mesmo oposto. Então você, pegando o exemplo aí do quente e do frio, você só vai saber o que é quente se você souber o que é frio. Sim. E vice-versa. Exatamente. Experienciando os dois polos, eu consigo estabelecer, né, os pontos de referência sobre cada um deles e comparar, né? Usar a lei aí da correspondência, né? E cara, é engraçado que desde semana passada, quando a gente citou que ia falar sobre a lei da polaridade, eu venho buscando em cada situação da minha vida enxergar qual o polo oposto do qual eu tô vibrando, assim. O outro lado da moeda. E, você enxerga a resposta pra tudo, assim. Ah, sim, é uma fórmula, né, pra vida. É uma lei universal.
Muito, muito precisa, por sinal, né? E no final de contas é um exercício de empatia também, né? De se colocar no lugar do outro, no polo oposto. Por exemplo, eu e você estamos num polo, Tatá está em outro, certo, Tatá? Certo. Vibrando sempre em polaridades opostas, porém aqui estamos complementando uns aos outros. Isso aí. E como a gente sempre dá exemplo aqui dessa lei aplicada ao universo, à natureza, nós temos alguns exemplos aí para passar para o ouvinte? Ah, acho que deu pra gente pensar um bocadinho aí, né? Nós temos o claro e o escuro, né? Muita gente fica pensando aí que o escuro é mal e o claro é bom, né? Mas o que seria de nós se não tivesse escuro para podermos descansar, dormirmos, né? Depois de um dia exaustivo de trabalho, de estudo, enfim, o que quer que seja. A natureza precisa da noite, né? Exato. O dia é importante para você colocar as coisas em prática, mas é na noite que você se recupera, seu cérebro faz as sinapses As e tal. plantas liberam oxigênio à noite, né? Fotossíntese. E tudo que a gente pode ter em nossa vida, se nós não tivéssemos esse momento, por exemplo, da noite, do momento mais introspectivo nosso, conosco mesmo, né? A gente com certeza estaria totalmente em um fluxo interminável de estresse, como muitas vezes muitos já vivem, né? Mesmo tendo a noite. E por isso que é sempre importante respeitar os polos, né? Tem um momento para tudo. Tem uma situação, um polo, né, para tudo. E beleza, mas assim, pensando ainda mais longe, assim, no macro, no universo, existe algum exemplo que a gente possa ilustrar aqui? Tem, Maurício, a gente pode pegar como exemplo uma supernova, que é o nascimento de uma estrela, que é uma explosão gigantesca de luz, e no outro polo a gente pode colocar um buraco negro que atrai até a sua própria luz. Show de bola. E é meio Bom. que o exemplo do dia e da noite, né? É muita luz e pouca luz. É O verdade. que está em cima é como o que está embaixo. Sim, sim. E assim, a gente tem tantos outros exemplos que podemos observar até de forma inconsciente no cotidiano, né? Por exemplo, a gente pode falar sobre simples teclas do nosso teclado de computador, né? Onde nós temos ali 4 direções, sendo em cima e baixo, esquerda e direita, são polos, né? Sim. E sem esses polos seria muito difícil ou praticamente improvável que nós conseguíssemos mover o cursor para a esquerda, para a direita, uma página para cima ou para baixo, né? Nós precisamos desses polos. Como naquela brincadeira de infância que nós fazemos quando alguém de nós se venda ou venda o outro e precisamos chegar em algum objetivo. E fica um guia nos dizendo através de instruções que são simplesmente 4 instruções de direção, justamente para frente, para trás, para um lado esquerdo ou para o lado direito, e nos instruindo então para chegar até esse objetivo, né? Eu pensei que você ia falar de outra brincadeira, que é o esconde alguma coisa lá e fica no quente e frio, né? Quanto mais perto quente, quanto mais longe frio. Também serve, né? É, Até porque dentro dessas coisas simples, nós conseguimos entender que se nós não tivéssemos o lado oposto, como fazer então para movimentar, para direcionar, para guiar algo ou alguém até um determinado objetivo, não é mesmo? Como sem um outro lado de polaridade, nós poderíamos ter uma vibração que seja qualquer no universo. Se ela não tivesse oscilação, não tivesse dois polos, ela não conseguiria vibrar, ela permaneceria estática. e na vida, na natureza, nada é estático, né? Tudo vibra, tudo está em movimento. Perfeito. E isso nos aponta novamente para referência, né? Porque se nós agora já pensando na alquimia mental e tal, e nos sentimentos, nós conseguimos
apenas mudar o nosso padrão vibratório se a gente conhece o outro lado, né? No caso do amor, do ódio. Se eu sei que eu tô no ódio e entendo que o contrário do ódio é amor, eu consigo mudar o meu pensamento. Agora, se eu tô no ódio e não tenho referência do que é amor, eu só me mantenho ali no ódio, né? Exato. E aí te Que é o que causa adoece muitas pessoas, né? energia estática, né? Parada, sem circulação. Assim como a água parada, né? Ela apodrece, em muitos casos ela pode até causar o desenvolvimento de dengue, né? De certos protozoários nocivos à saúde e etc, né? É verdade. E isso trazendo até para um lado mais humano, né? De a gente observar as próprias batidas dos nossos corações, né? Nós temos as sístoles e as diástoles, as quais irrigam todo o corpo, bombeando sangue, né? Por todo o nosso organismo. Aí a gente pensa, né? Como seria se um dos polos não existissem? A gente às vezes acha que irrigar talvez seja muito importante, né? Para o organismo, mas a gente esquece que é proporcional o que o coração irriga para o corpo todo ao que ele suga também, né? Então, os polos, né, de sugar e irrigar, eles variam oscilando-se através da lei de vibração constantemente, permitindo que o nosso corpo seja então alimentado, que todos os nossos órgãos, veias, artérias, possam ser irrigados de uma forma proporcional, né? Porque o universo sempre busca o equilíbrio, né? Sim. Assim a gente também tem o piscar dos olhos, né? Nós passamos muito tempo do nosso dia com os olhos abertos, né? Recebendo luminosidade, recebendo informações de cor, recebendo informações de imagens que nós podemos observar na televisão, em vídeos, computadores e etc. Porém, o que seriam dos nossos olhos ou da nossa visão se não tivesse um quarto de segundo o piscar dos olhos, no qual o mesmo se fecha para que haja a lubrificação do mesmo? De novo, a gente tem a constatação de que é necessário o alternar entre os polos para que o equilíbrio seja estabelecido, né? Gente, até quando eu estava estudando, eu descobri que assim, para você absorver aquele conhecimento, você também precisa se afastar do conteúdo para poder vivenciá-lo na prática. Sim, Porque exatamente. senão você não consegue internalizar aquilo, né? Você precisa de estar imerso ali no conteúdo, mas precisa do intervalo onde você vai aplicar ele na vida prática. Que é o espaço para oscilação que precisa ocorrer, né? Exatamente, cara. Sim, falando nessa questão de espaço, nós também podemos associar a nossa respiração, por exemplo, né? Nós temos a inspiração e a expiração, no qual a inspiração traz todos os gases do ar para dentro do nosso organismo, onde nós conseguimos converter ali em oxigênio e expirar o gás carbônico, que seria então considerado nocivo para a nossa saúde. E através dessa oscilação constante dos polos, nós conseguimos manter aí a nossa saúde, né? A nossa oxigenação celular, cerebral, etc. É bem legal. E, cara, sempre que eu penso em lei da polaridade, me vem claramente a imagem de um termômetro, onde num polo nós temos o quente e em outro polo frio. Mas assim, olhando para a escala, não dá para enxergar dentro da escala onde começa o calor e onde começa o frio, né? Sim, Isso vai depender da referência de cada um. e para cada um é uma coisa diferente, né? É um ponto de início e término diferente, ou de calor ou de frio, né? Qualquer coisa no mundo, na matéria, no plano em que nós vivemos, nós podemos associar tranquilamente com polaridade, né? Quando a gente fala, por exemplo, das próprias cordas vocais que estamos usando aqui para comunicar e lançar esse episódio de podcast, as mesmas estão vibrando em lados e sentidos diferentes, sentidos e lados esses que nós podemos dizer direita, esquerda, acima e embaixo, como a própria lei da polaridade já diz, né? Mas o que é interessante é a gente analisar exatamente esse ponto onde o livro nos diz que tudo é complementar, né? Que todos os opostos se reconciliam, né?
E o que seria se reconciliar, né? O que seria essa questão de uma verdade ser somente meia verdade, né? Nós temos, nesse caso, o exemplo do nosso planeta, né? Que foi dividido, é dividido em hemisfério oriental e ocidental. Mas se você for caminhar pelo hemisfério oriental em direção ao leste, você chega no hemisfério ocidental. Então, assim, as pontas, elas se encontram no final das contas. Exatamente. Tudo é a mesma coisa. Sim. Bom, isso nós podemos observar na nossa própria vida, né? Quando, por exemplo, olhamos para trás e vemos tudo o que fizemos, né? E aí hoje dizemos para nós mesmos, poxa, mas eu poderia ter feito diferente, poderia ter feito melhor. O que de fato confere a você essa compreensão, se não a experiência que você adquiriu justamente tendo cometido aquela atitude que você considera hoje errada, né? Até porque a atitude que você tomou em determinado momento, creio eu que seja o melhor que você podia fazer, era o que você tinha para dar, para doar. Se hoje você julga que no passado você tomou alguma atitude que não foi a correta, isso pode ser justamente porque você aprendeu com essa atitude e com as consequências que dela ocorreram para hoje ter a consciência de que ela não é correta. Sim. Isso é uma realidade dentro do conceito que nós temos aqui da polaridade, né? E assim, falando, né, de polos, né? Em qual polo eu me coloco perante a vida? Em qual polo eu escolho viver? Eu escolho viver num polo onde eu esteja acreditando que sou uma vítima da sociedade, uma vítima do sistema, uma vítima das minhas próprias escolhas, uma pessoa talvez insegura, cabisbaixa, infeliz, que talvez não tenha chance de vencer e adquirir as coisas que tanto tem lutado e batalhado para conquistar. Ou eu me vejo numa polaridade onde eu me veja realmente alguém útil para a sociedade, útil para a minha própria vida, alguém que busca aprender com as minhas escolhas, sejam elas consideradas certas ou erradas, alguém que transmita muito mais de si em termos de bondade, de benevolência, de compreensão do que espera receber. Qual polo eu me coloco? E dentro desse polo eu realmente me realizo? Eu realmente sou o melhor que eu posso ser? Eu estou realmente sendo o ser em total potencial de manifestação, existindo e convivendo com as pessoas aqui na Terra? E eu acho que esse é o ponto mais importante, né, Rafa? Porque eu acho que mais importante do que entender essa lei e todas as outras na natureza e saber que elas acontecem e que existem os polos que coexistem, eu acho que o que é mais importante é entender que essa lei funciona dentro da gente. E a partir do momento que a gente entende que está funcionando dentro da gente, a gente consegue equilibrar. Eu acho que é mais fácil você entender que esse não é o polo que você tem que ficar e você tenta buscar o equilíbrio. Muito bom. E complementando o que o Tatá disse, essa é a lição da lei, né? Da vida, né? Da vida. Buscar entender quais são as ferramentas que nos fazem partir de um polo para o outro, né? Porque assim, a partir do momento que eu entendo qual é o polo oposto e a partir daí escolho qual polo eu quero estar vibrando, eu preciso entender quais ferramentas vão me facilitar esse processo. E eu acredito que isso seja diferente de sentimento para sentimento, sabe? Às vezes a ferramenta que eu uso para transformar ódio em amor não seja a mesma que eu uso para transformar ódio em paixão, de repente. Eu acho que a grande chave é esse autoconhecimento para entender esse caminho aí de um polo até o outro polo. Sim, sim. Muitas pessoas hoje nós vemos que têm muito potencial e elas não acreditam nisso, né? Elas próprias, devido às suas condições de vida, se reprimem, não se expressam da forma a manifestar o seu real potencial dentro dessa realidade.
E nós vemos hoje uma grande gama de pessoas, né, que estão passando por processos depressivos, processos dos quais elas muitas vezes não conseguem enxergar o sentido na vida. Estão cabisbaixas, entristecidas e acreditando que as respostas ou as soluções se encontrem fora delas mesmas, quando na verdade a resposta está em simplesmente entender que aquele polo em que ela se colocou para vibrar, ele pode ser mudado a partir do mesmo ser, da mesma pessoa, da mesma energia que a colocou naquele estado, que nada mais, nada menos é a mesma dela própria. Já existe tudo dentro dela, né? Sim. E pegando esse gancho aí do que você disse, existe um polo oposto à depressão para que a pessoa consiga sair desse quadro? O polo oposto à depressão é a euforia. Se nós pensarmos que a gente precisa do equilíbrio, a gente entende que o ideal é ser equilibrado. Até porque se você vive no extremo dos dois polos, eu pego um exemplo assim, você comprou um celular e aí você ficou muito eufórico com seu celular novo. E passa-se um mês e você é assaltado e perde esse celular. E a tristeza que você vai sentir vai ser tão grande quanto a felicidade que você teve ao comprar, né? Então, assim, você não tem um equilíbrio, né? Você vai viver de altos e baixos, assim, é muito difícil você se Permanecer equilibrado. estabilizar isso. Pegando um exemplo desses altos e baixos, a gente pode citar uma pessoa que sofre de transtorno de bipolaridade, por exemplo. Porque essa pessoa que sofre desse transtorno, ela não tem um momento de equilíbrio. Ela tá sempre em um dos extremos. Então, ou ela tá num estado de depressão muito grande, ou ela tá num estado de euforia muito grande. Então isso a gente faz uma conclusão que qualquer extremo pode ser considerado até mesmo uma patologia, um distúrbio, uma doença, né? Com certeza. Até porque se você vive no extremo, você reprime muita coisa do outro lado também, né? Sim. E isso vai acarretar muitas outras problematizações aí. E Exatamente. o corpo vai sentir no final das contas, né? Uma mente sã, o corpo são, né? Exatamente. Então, eu acho que realmente nós fechamos aqui mais um episódio desse podcast totalmente equilibrado entre dois polos, né? No caso aqui, entre 3 polos. Do- E para vocês que ficaram até aqui, nós esperamos que vocês tenham gostado, que esse episódio sirva para algum aprendizado aí no cotidiano de cada um. E Eu acredito também que seja muito bom para quem não nos ouviu ainda nos outros episódios anteriores, que possam também nos ouvir, nos ajudar aí a divulgar esse nosso conteúdo, porque fazemos sempre pensando aí na melhoria de vida, né? No bem-estar, na saúde mental das pessoas, de forma a enxergar melhor a vida, de uma forma mais responsável, a atribuir para si o verdadeiro poder da sua vida, as rédeas da sua própria vida, né? E já que nós estamos pedindo para o nosso querido ouvinte aí nos compartilhar, onde bom. nós podemos ser encontrados, Através do nosso e-mail contato@projetotransmutar.com.br E o nosso Instagram, projeto.transmutar. e também no Castbox do Chumba Ouro. Maravilha, e fiquei sabendo aí que um senhor Hermes, mensageiro dos deuses, veio aí nos avisar que tem coisa nova aí do projeto no ar. Que seria? Então, para o nosso amiguinho aí que não quer baixar o Castbox aí no celular, nós disponibilizamos os episódios agora no YouTube também. Muito bom, show de bola. Então, galera, dá uma fortalecida aí no canal, curta onde pode curtir, compartilhe com quem tiver interessado aí. Só faltou uma coisa importante, qual é o nome do nosso canal no YouTube? Projeto Transmutar. Agora fechou. Então é isso, meus caros ouvintes. Desejamos a todos paz e luz. Um grande abraço. Um beijo, até mais e... Transmutem-se!